Candidato, o que é justiça restaurativa? Candidato, o que é crime organizado? Candidato, a seguradora considerou a perca total do veículo. É melhor que você perca o interesse. Qual frase está correta? Há 20 anos. Comecei a datar na minha CLT, na minha CTPS. Comecei a dar aula em 2004. Parei agora para ir para a academia. Então, muito obrigado pela sua presença. Opa. Tomara que a gente agregue, acrescente na sua preparação, porque tem sido experiências maravilhosas com os outros colegas e você vai perceber facilmente. Sim, o Milton, como o Daniel chegou primeiro, vocês querem... Como é que fica? Qual dos dois? Eu vou deixar para os colegas decidirem. Pode ser o Daniel. Pode ser o Daniel. Ele Daniel, chegou primeiro. Para você? Está aqui. Doutor Daniel, boa noite. Boa noite, Excelência. Bem-vindo à Polícia Civil de São Paulo. Muito obrigado, Excelência. É uma honra. O senhor quer tomar uma água? Não, Excelência, creio que estou preparado. Então vamos começar com o direito penal? Pois não, Excelência. Candidato, o que são crimes multitudinários? Excelência, pode me dar uma diretriz ou algum sinônimo? Candidato, esses crimes, um crime com essa configuração está sob julgamento agora no STF. Excelência, é uma classificação doutrinária e a doutrina dispõe de muitas classificações doutrinárias com respeito ao resultado, com respeito à ação. Eu não me recordo especificamente o que vem a ser a essa espécie tratada pela doutrina. Se Vossa Excelência me permitir responder ao final, por conta de que, com certeza, a nossa memória, conforme a gente vai estabelecendo os vínculos e vão respondendo a outras questões, possivelmente eu me lembre do conceito desse tipo de crime. Ok. Partamos para a próxima? Pois não, Excelência. Candidato, outra questão doutrinária. Tem uma classificação do direito penal segundo as suas finalidades. São as vias do direito penal. Quais são as vias do direito penal? Excelência, se me recordo, trata-se de uma das vias da via política, da via democrática e da via jurídica. Havia, se me permite falar sobre cada uma delas, havia... O senhor está equivocado. Essas vias dizem sobre a finalidade do direito penal. Excelência, a finalidade do direito penal é a proteção de bens jurídicos mais essenciais para a vida em nossa sociedade. Contudo, não me recordo especificamente também dessas vias, Excelência. Ok. Outra pergunta sobre a parte geral, candidato. O que é autoria mediata? Excelência, o concurso de pessoas está previsto na parte geral do Código Penal, se não estou enganado, no artigo 30, ou se não no artigo 29, em que está previsto o concurso de pessoas e a participação. Excelência, o tema se insere a respeito do concurso de pessoas. A autoria
é imediata quando o autor pratica os verbos do núcleo do Posso tipo fazer uma penal. pergunta? O senhor vai insistir nessa linha de raciocínio? Porque, então, na autoria mediata a concurso de pessoas, é isso mesmo que o senhor está dizendo? Não, Excelência, o tema se insere nessa problemática, eu diria, tratada pelo Código Penal, no artigo 30. Mas, se me permite, Excelência, Klaus Roxin é o autor mais renomado e que retrata a autoria mediata. Pela autoria mediata, se entende que o autor se serve de outro sujeito para a prática de crime. O autor não pratica diretamente os núcleos do tipo penal, mas se serve de outro como meio para a prática dos núcleos desse tipo. Perfeito, candidato. Perfeito. De uma forma bem objetiva, para finalizar a arguição do senhor. Em poucas palavras, diferencie erro de proibição direto de erro de proibição indireto. Objetivamente. Excelência, com uma breve introdução, erro de proibição se insere também na parte geral do Código Penal, em que é o erro sobre o caráter proibitivo da norma. É um erro sobre direito, enquanto o erro de tipo seria erro sobre fato. O erro de proibição direto é sobre o caráter proibitivo da norma. O indivíduo não sabe que a conduta que está praticando é contrária ao direito. O erro de proibição indireto, Excelência, se insere nas causas excludentes da ilicitude. O indivíduo acredita que está albergado por alguma causa excludente da ilicitude, quando em verdade não está. Perfeito. Vamos retornar para a primeira pergunta, candidato? Excelência, pode me repetir a primeira pergunta? O que é o crime multitudinário? Excelência, se não estou enganado, é crime que atinge a mais de um bem jurídico. O tipo penal protege mais de um bem jurídico e o indivíduo, quando pratica o crime, viola mais de um bem jurídico protegido. Ok. Podemos avançar? Pois não, Excelência. Processo penal. Candidato, o que é interpretação progressiva? Excelência, no direito processual penal, há várias formas de interpretá-lo. Ao intérprete é autorizado vários procedimentos hermenêuticos, como o procedimento literal, a título de exemplo, que consiste na interpretação do sentido literal da norma, no sentido que o legislador quis dar àquela norma. Vossa Excelência me argue sobre a interpretação progressiva. Essa interpretação leva em consideração o progresso das ciências, leva em consideração as ciências que estão mais progredindo no momento, a fim de trazer essa progressão para esse avanço para a interpretação do direito processual penal. Ela é admitida, Excelência, no nosso ordenamento jurídico. Só consegue dar um exemplo? Muito comum. Excelência, o aborto, no caso de ação concentrada no Supremo Tribunal Federal, em que declarou em alguns casos especificados pela Corte que não será crime o aborto, foi usado o argumento da moderna ciência médica
para trazer essa interpretação, no caso, para o direito penal. Ok. Eu só recordo ao senhor que a arguição é de processo penal, ok? Perdão, excelência, perdão. Podemos prosseguir? Pois não. Com licença, só um minutinho, eu vou ter que... Então, Tá. No dia da prova oral, esse com licença só um minutinho não vai funcionar. é que senão ia pegar fogo, professor. Eu esqueci uma panela no fogo. Aqui pode. Lá não vai ter a panela, não. Mas, candidato, eu quero retomar. Nós estamos tratando agora da matéria processo penal, e nós estamos falando, evidentemente, da interpretação do direito processual penal. Então, eu repergunto ao senhor, o que é interpretação progressiva? O conceito é a interpretação deve levar em consideração o progresso de algumas ciências específicas. Ok. Seguindo o processo penal, diferencie para mim brevemente o princípio da oficiosidade de princípio da oficialidade. Excelência, o princípio da oficiosidade se aplica, por exemplo, ao inquérito policial. O inquérito policial é presidido por órgão oficial. Órgão oficial. No caso da polícia, no caso das investigações estaduais relativas a bens que não jurídicos não protegidos pela Constituição, por norma federal, aos delegados de Polícia Civil, a Polícia Civil. Esse é o princípio da oficialidade. E o princípio de qual outro, excelência? Pois não, da oficiosidade. Oficiosidade e? Oficialidade. A oficialidade quer dizer que informa que o inquérito, a título de aplicação ao inquérito policial, que ele é conduzido pelos órgãos oficiais. A oficialidade. E de ofício, excelência, eu não me recordo exatamente da distinção, posso deixar para o final esse questionamento, excelência, entre os dois, para mim elaborar melhor a distinção? Sim, claro. Podemos avançar? Pois não. Então vamos deixar essa para o final para o senhor reorganizá-la. Candidato, essa pergunta ela vai ser dividida em 2 subitens. Primeiro, eu quero saber do senhor o que é fundamentação no âmbito do processo penal per relationem, ou aliunde, e se ela, segundo a jurisprudência dos tribunais superiores, é admitida. Excelência, fundamentação aliunde ou per relatione é a fundamentação que remete a fundamentos anteriores já exarados no mesmo processo ou procedimento. Poderia dizer de outra forma, é a fundamentação que faz referência a fundamentos já existentes. Excelência, a fundamentação aliunde é admitida, sim, no processo penal, e inclusive a decisão recente do STF sobre as interceptações telefônicas, que é possível a fundamentação aliunde nas decisões judiciais de concessão de maior período da interceptação telefônica. Aí, nessa decisão específica, o STF traçou um requisito a mais, dizendo que é permitida a fundamentação aliunde desde que o juiz tece considerações autônomas. Excelente, doutor. Excelente. O tema agora, professor, é competência.
Pois não, Excelência. Gostaria que o senhor dissesse para mim se a incompetência relativa pode ser reconhecida de ofício no processo penal. Excelência, as competências relativas são as competências em que se opera a preclusão. A parte deve, assim que tomar conhecimento, arguir. Se não arguir no primeiro momento posterior ao conhecimento da incompetência, haverá preclusão, pois não há ofensa a fundamento constitucional ou princípio de ordem pública. Nesse sentido, Excelência, o juiz não deve arguir de ofício a incompetência relativa. Inclusive, se a parte não arguir em momento oportuno, esse juiz se tornará competente para o feito. São as competências, sobretudo, relacionadas ao território, as competências relativas. Eu pergunto ao senhor, tem súmula dos tribunais superiores sobre o tema? O senhor conhece? Não me recordo o número, Excelência, mas há súmula dos tribunais superiores, sim, e que afirmam que se trata de competência que preclui a competência relativa, que deve ser arguida. E se o magistrado pode ou não reconhecer de ofício? Especificamente, se o magistrado pode ou não reconhecer de ofício, Excelência, não me recordo se há qual o entendimento especificamente simulado. Ok. Vamos retomar a diferença entre o princípio da oficialidade e princípio da oficiosidade. Excelência, aplicado ao inquérito policial, vou trazer esses dois princípios. A oficialidade se refere ao órgão, que o inquérito policial é presidido por órgão oficial. E a oficiosidade afirma que o inquérito, o delegado deve instaurar inquérito de ofício ao tomar conhecimento de crime de ação penal pública incondicionada ou condicionada havendo a representação. Estou satisfeito, doutor. Muito obrigado. Pois não, Excelência. À disposição. Partamos para a legislação penal especial? Sim, sim, Excelência. Candidato, tipifique para mim a seguinte conduta. À porta na delegacia do senhor, um sujeito com uma grande quantidade de anabolizantes. Eu indago do senhor, trata-se... E ele comercializava à margem da lei essa substância. Trata-se de tráfico de drogas? Excelência, os crimes de tráfico de drogas estão previstos em legislação específica, a 11343 de 2006, em seus artigos 33 e seguinte. Especificamente, o delito de tráfico de drogas, previsto no artigo, cujas condutas estão previstas no artigo 33, é uma norma penal em branco. Essa norma penal em branco é regulamentada, é disciplinada a partir da portaria 344 da Anvisa, conhecida como uma norma penal em branco propriamente dita ou uma norma penal em branco heterovitelina. De maneira que, para se enquadrar no delito de tráfico de entorpecentes, as substâncias comercializadas por esse indivíduo devem estar tipificadas na portaria 344 da Anvisa. Excelência,
em tese, teria que ver especificamente do que se trata essas substâncias, mas em tese, os anabolizantes não são considerados droga, segundo a portaria 344 da Anvisa. Se Vossa Excelência me permite, a conduta pode se adequar, se for substância anabólica, o que é bem comum, proibida ou regulamentada através do Ministério da Saúde ou proibida no ordenamento jurídico brasileiro, pode se tratar do crime de contrabando, ou pode se tratar dos crimes também previstos no Código Penal, crimes de comercializar substância ou medicamento adulterado ou modificado. Teria que ter mais detalhes do caso concreto, Excelência. Ok. Ok. Candidato. Contravenção penal. Vou fazer duas perguntas para o senhor. Existe contravenção penal fora da lei de contravenções penais? 2. Existe alguma contravenção penal com pena superior a 4 anos? Excelência, contravenção penal, crime anão ou delito liliputiano estão previstos no Código que disciplina as contravenções penais. Elas são apenadas com prisão simples. E que eu me recorde, Excelência, não há delito considerado contravenção penal fora do diploma que disciplina as contravenções penais. Doutor, assim, tá? Vamos seguir. Doutor, Estatuto do Desarmamento. A porta na delegacia do senhor, o sujeito, e tudo indica que ele adquiriu uma arma de forma ilegal. Essa arma, depois o senhor apurou que ela foi objeto de roubo. E esse sujeito a adquiriu e a aportava na rua. Trazia consigo fora de casa. Indago do senhor. Cabe consunção entre receptação e esse porte legal de armas? Como que o STJ decidiu essa matéria? Excelência, a lei que trata do Estatuto do Desarmamento, Lei 10.826 de 2003, prevê os crimes de porte e posse, de maneira que se o indivíduo traz consigo a arma, como foi narrado, ele pratica o delito de porte de arma de fogo. O delito de receptação, por sua vez, está previsto no artigo 180 do Código Penal, chamado também de delito parasitário ou delito acessório, de maneira que basta que configure que o produto ou o bem é anterior, o bem advém de um crime anterior, que se consubstancia, no caso, se materializa, no caso, o crime de receptação. De forma que, sendo um delito acessório, não fica consulta a norma de receptação. Esse indivíduo deve responder pela receptação e pelo porte de arma de fogo. Perfeito. Perfeito. Candidato, tem um tema muito atual e eu gostaria que o senhor dissertasse qual a visão atual dos tribunais superiores, especialmente sobre o STJ, sobre o salvo-conduto para plantação de maconha. Excelência, o salvo-conduto, sobretudo trazido em grande parte dos livros doutrinários, como
uma possibilidade, a título de exemplo, trazida quando o indivíduo postula um habeas corpus e pede preventivamente que não seja preso ou que determinado fato não seja considerado crime. Há uma decisão específica, Excelência, eu não me recordo dessa decisão específica do STJ. O STJ produziu plurais decisões sobre o tema, mas a terceira sessão firmou uma posição. Excelência, pelo que me recordo, há essa possibilidade sim, mas desde que preenchidos os requisitos como uso medicinal da substância. O senhor lembra de outro requisito importante? Creio que é necessário o atestado ou uma autorização médica, dizendo que afirmando que o indivíduo necessita daquela substância para o tratamento médico. Esse é um pressuposto inafastável, mas há um requisito caríssimo erguido pelo STJ. Posso deixar para o final, Excelência? Já é o final, doutor Daniel. O senhor acertou a questão, mas seria importante que o senhor passasse por essa condicionante. Autorização judicial. Quase, da Anvisa. Caminhemos? Pois não. Direito constitucional? À sua disposição. Vamos começar com a classificação das constituições, candidato? O que é uma constituição eclética? Excelência, uma constituição eclética, a título de exemplo trazido pela doutrina, é a Constituição Federal de 1988. É uma Constituição que permite várias ideologias, é uma Constituição que não traz um dogma único a ser implementado. É uma Constituição que possibilita a multiplicidade de valores. Ok. E constituição sociológica? Do que se trata e quem cunhou essa ideia? Enquanto sentido, Excelência, de Constituição, a Constituição sociológica é uma Perdão, Constituição... eu peço desculpas, não é classificação, é sentido. Peço desculpas. Não, Excelência, pois não, Excelência foi muito claro, eu que estava tentando organizar na minha cabeça as ideias, a Excelência foi muito claro na pergunta. Enquanto sentido, Excelência, a Constituição sociológica é trazida como para a doutrina, como de autoria de Ferdinand Lassalle. Afirma o autor explora o sentido sociológico, que consiste em afirmar que a Constituição é o conjunto de poderes de determinado estado, de determinada região, que se manifesta no texto constitucional. Excelência, muito trazido também pela doutrina, é que se a Constituição não manifesta esses grupos de poder, esses donos do poder, esses representantes maiores do poder de uma determinada nação, ela será somente uma folha de papel, porque as forças de poderes continuarão existindo e a Constituição não os representará. Perfeito. Vamos seguir? Pois não. Candidato, o que é um Estado unitário? Excelência, se me permite, o Brasil já foi um Estado unitário. Um Estado unitário, posso dizer,
por contraposição, é um Estado em que não há subdivisões. O Estado unitário consiste na centralização de um poder. O Brasil, em sua época de império, era um Estado unitário e passou a ser, o que é atualmente, um Estado federado, onde a União divide a parcela de poder com os outros entes federados. Divide parcela de poder sem dividir sua soberania, Excelência. Esse ponto é importante. Para finalizar sua excelente arguição, há duas espécies de asilo político. Quais são? Excelência, poderia me dar alguma diretriz? Sim, doutor, está no seu edital. É um dos itens do seu edital. Excelência, não me recordo do nome doutrinário, mas há asilo... Excelência, me repita a pergunta, por favor. Claro. Há duas espécies de asilo político. Quais são essas duas espécies de asilo político? Excelência, Tem a ver com o locus. Tem a ver com o local, Excelência. Excelência, eu não me recordo. Tá tudo bem, doutor. Tá tudo bem. Podemos avançar? Pois não. Só quer tomar uma água? Não, Excelência. Candidato, eu vou fazer uma pergunta, o senhor vai responder para mim sim ou não sobre as guardas municipais. Podemos começar? Pois não. Primeira pergunta: as guardas municipais são órgãos de segurança pública? Sim. Tem direito à aposentadoria especial? Não. Podem fazer greve? Não. Tem direito a porte de arma? Sim. Obrigado. Candidato, na lei de acesso à informação, as informações recebem classificações que permitem a sua restrição de acesso ao público. Qual que é essa classificação? Excelência, objetivamente sigilosa por 5 anos, o sigilo, secreta por 15 anos e ultra secreta por 25 anos. Qual que é o nome da primeira? Secreta, Excelência, se não me engano. Ok. Quem que é o patrono da Polícia Civil do Estado de São Paulo? Não me recordo, Excelência. Perdão. Ok. Eu vou, então, fazer mais uma pergunta. São 4, eu vou fazer mais uma para o senhor. Estabeleça 3 diferenças entre organizações sociais e OCIPs. Excelência, o CIP possui requisito temporal. Para as OCIPs federais, o requisito é de 3 anos. Esse requisito não existe para as organizações sociais. Ok, uma. Excelência, a OCIP recebe benefícios ou incentivos fiscais, não pode receber diretamente verbas ou bens ou servidores públicos. As organizações sociais podem. Excelência, as OCIPs fazem contrato
com o Estado por chamado termo de parceria, enquanto as organizações sociais fazem contrato de gestão. Excelência, as OCIPs possuem um conselho tributário, que não é obrigatório a presença de servidor público, enquanto nas organizações sociais, eu não me recordo do nome iuris, mas é obrigatória a presença de um servidor público na sua prestação de contas. Ambas prestam contas, pois recebem as OCIPs incentivos e as outras podem receber, as organizações sociais podem receber bens, servidores ou recursos públicos, portanto, ambas prestam contas ao TCU, se for em nível federal, ou ao TCE, em nível estadual. Candidato, estou muito satisfeito. Bem-vindo à Polícia Civil de São Paulo. Muito obrigado. Excelente. Sucesso na profissão. Daniel, hoje você estava muito melhor do que na última, e eu quero marcar... Achei. A minha visão foi que você estava muito mais seguro, e eu quero fazer um apontamento positivo. Não sei se é pela posição da câmera, mas achei que essa linguagem corporal sua foi muito rica. Você usou as mãos, não sei se você usou das últimas vezes, mas tornou muito mais rica a sua comunicação. Vamos pensar nisso? Professor, na verdade, eu fiquei sabendo que lá em Santa Catarina vai ter um púlpito, nós vamos ficar de pé e vai ter um púlpito. Então eu pensei, eu vou colocar as mãos no púlpito, levemente, com a postura, e aí quando vou para organizar na minha cabeça, assim, 1, 2, 3, claro, não numerar como o senhor mesmo diz, né, vai falando, mas assim, organizar aquela coisa espacialmente, né, uso aqui, uso ali, Olha, né, e aí muito mais agradável de te ouvir, que coisa! Eu acho que fica melhor de organizar a cabeça com as mãos. Então, e para o seu ouvinte também fica mais agradável, fica mais suave, fica mais fluida. Vamos manter isso nos próximos encontros? Tenta colocar a câmera mostrando todo o seu dorso para que eu consiga ver sua mão e essa comunicação. Essa é a nota positiva. Agora eu quero fazer uma pequena crítica na quarta pergunta de penal. Deixa eu localizá-la aqui. Porque a minha indagação começou assim: candidato, de forma objetiva, e você fez uma introdução. Sim. O seu examinador, ele muitas vezes quer saber o seu poder de síntese para organizar de forma bem rápida, no raso, alguns conceitos jurídicos. Então, observe isso. Ele está te provocando para uma dissertação, ou se ele quer saber, ele quer um tiro rápido. Eu não quero deixar de falar sobre a quarta questão de... não, eu também não quero deixar de falar crime multitudinário. Não faço ideia. São os atos de 8 de janeiro, como exemplo. Crimes cometidos por multidão. E ainda que não haja um liame subjetivo, respondem por concurso de pessoas. Todos respondem pelo resultado. Por isso que alguns que não depredaram estão respondendo por depredação. Enfim, é um tema que é caro, né, pessoal? É um tema da crista da onda. E anotem aí, se assim os senhores estudarem, crimes praticados sob a influência de multidão. Me parece um tema caro, rico, atual, que a gente precisa dissertar sobre ele. Também queria falar, Daniel, o nosso patrono é o Tiradentes. Como é que eu fui esquecer? É quase que nacional, né? Isso ia ser uma vergonha. Minha nota ia cair lá embaixo. Mas olha, peguem aquele compilado das questões, como tem pergunta sobre isso. Eles perguntam isso múltiplas vezes. Eu comprei o pacote aquele das 500 questões, só que não está dando para... Eu estou estudando para Santa Catarina agora. Mas vai dar tempo. Já você vai conseguir analisar a sua energia.
Pessoal, sobre legislação penal especial, eu queria falar para os 3 colegas. Eu assisti uma aula do Kleber Masson há algum tempo, e isso foi muito impactante para mim. E isso não é uma verdade, é só uma provocação, tá? E sempre quando eu ouço essa expressão, eu me policio, ela me incomoda. Me incomoda no sentido de que, enfim, me parece que não é a mais precisa. Não é entorpecente, é droga. Não é entorpecente a droga? A lei é a lei antidrogas. Uhum. E a expressão, a palavra é droga, não é entorpecente. Eu não sei. Isso Não, mas eu acho que faz sentido, porque o álcool é entorpecente. Muda a percepção. Faz sentido. Pensado por aí. Nunca ninguém me falou. É só uma provocação para que nós reflitamos. E o Kleber Masson falou, não é lei de entorpecente, não é droga. Sim, faz muito sentido. E a gente conversou no último encontro sobre aqueles mnemônicos muito... E eu tenho um mnemônico de receptação que indicam os verbos que tipificam o crime. Que os colegas, por gentileza, me dê um feedback. Conhecem os verbos do crime? Tocar, transportar, ocultar, conduzir. O A eu esqueci e o R eu também não lembro. Mas o crime de 180, a cabeça do dispositivo, eu decorei os verbos que formam tocar. Tocar? Não sei se é interessante para os colegas. Sim, mas... muito. Claro que é. Sempre. Pois é. Mais. Transportar, ocultar, conduzir. O A deve ser... Adquirir. Adquirir. O R... Receber. Receber. Então, fica aí... E a época, né, pessoal, que eu estudava freneticamente, esse era uma ferramenta muito importante para mim, eu gostaria de dividir com os colegas. Mas muito obrigado. Diga. Muito obrigado. O senhor está dando umas dicas assim. Desde a última, da prisão do PRF, nunca mais vou esquecer. E aquilo é muito caro para nós, né? Legal. E eu quero também falar, porque essa palavra sempre vinha à minha cabeça quando surgia a classe, o que significa Constituição eclética. E tem 2 palavras que grudaram em mim como tatuagem. O que é uma Constituição eclética? Com 3 palavras, na verdade. Concilia ideologias opostas. Perfeito. Concilia. Porque a nossa Constituição tem perspectivas socialistas, perspectivas capitalistas, e a nossa Constituição promove uma conciliação entre essas ideologias. Concilia ideologias opostas. Concilia ideologias opostas. Daniel, então hoje, assim, realmente você foi muito diferenciado. Na última eu te senti um pouco menos, não tão bom, mas hoje você aumentou o sarrafo dos colegas aí e foi excepcional, meu amigo. Parabéns, viu? Muito obrigado, professor. Fico na escuta agora dos colegas. Boa sorte, colegas. Milton, você é um cara extremamente gentil, e aí eu te pergunto, Douglas também, você quer já responder, ou você quer... O Milton, você quer? Como é que vocês dois gostariam? A gente aqui é bem democrático. Se quiser fazer o Douglas, tranquilo também, professor. Eu tô Douglas, tranquilo. me diga. Excelente, poderia ficar por último. Então tá, então vamos lá. Vou selecionar as suas aqui. Tá bom. Candidato, boa noite. Boa noite. Boa noite, excelência. Bem-vindo à Polícia Civil de São Paulo. Obrigado, excelência. Você quer tomar uma água? Vou tomar um pouquinho, excelência, que a voz está um pouco... Eu gripei também esse final de semana, hein? Podemos, excelência. Podemos começar? Podemos. Direito penal. Candidato, diferencie erro
profissional de imperícia. Excelência, o erro profissional da imperícia, a imperícia está ligada à culpa, já que tem aquelas modalidades de negligência, imprudência e imperícia. A imperícia, excelência, no caso, seria aquele agente que, culposamente, nessa violação do dever objetivo de cuidado, ele atua de modo que ele praticamente, tecnicamente, ele obtém esses erros, essas falhas, né, são técnicas da profissão em si, e acaba chegando ao tipo culposo. O erro profissional, excelência, o erro profissional, eu não me recordo, excelência, mas apenas a parte da imperícia mesmo, que é essa tecnicidade envolvendo o tipo culposo que ele acaba falhando. Ok. Vamos partir para a parte especial do Código Penal? Sim, excelência. No crime de participação em suicídio, diferencie induzimento de instigação. Excelência, o artigo 122, ele traz esse tipo penal, que é o de instigação, induzimento ao suicídio. A instigação e o induzimento. Excelência, não estou me recordando, poderia deixar para o final? Claro. Isso. Furto. Quais são as causas de aumento para o crime de furto? Excelência, o crime de furto está no artigo 155 do Código Penal, é um crime patrimonial. A causa de aumento seria, na verdade, aquele furto que ocorre em período noturno, excelência. Essa seria a majorante e a única causa de aumento ocorrida nesse delito. Ok. Qual que é a diferença entre induzimento e instigação? Excelência, induzir o agente, usando o raciocínio jurídico, induzir parece que o agente ele introjeta na mente da pessoa aquela ideia, né? De modo que a instigação seria apenas uma provocação simples ou algum auxílio material, alguma coisa nesse sentido, excelência. Doutor, se for auxílio material, aí não é participação, né? Sim, é verdade. Desculpa, excelência, seria homicídio. Perdão. Seria uma mera provocação mesmo. Processo penal? Partamos, excelência. Habeas corpus coletivo tem previsão legal? Excelência, recentemente, sim, o habeas corpus coletivo agora está
no processo penal, tem um artigo específico que aponta. Então, agora, de fato, ele está no Código de Processo Penal, especificamente, Excelência. Perfeito. Quando que cessa a competência do juiz das garantias, doutor? Excelência, o Código de Processo Penal, ele traz que é o recebimento, mas a própria decisão do STF recentemente trouxe que não seria, na verdade não é, o recebimento que o próprio processo penal traz, o Código de Processo Penal traz, seria o oferecimento, e o oferecimento seria essa cessação para o juiz das garantias. Cadeia de custódia. O que é cadeia de custódia? E quando que se inicia? Excelência, a cadeia de custódia possui uma grande relevância no aspecto probatório, seria aquela história cronológica, né, direcionada a essa parte probatória, aos seus vestígios, né, e a iniciação específica desse seria desde lá do cuidado com o local de crime, né, o cuidado com esse local, dessa preservação em si, até mesmo passando por todas as fases até o descarte. Então, isso seria a cadeia de custódia em si, Excelência. Segundo o Código de Processo Penal, quando que se inicia a cadeia de custódia? Com a preservação do local, Excelência. É só o que eu me recordo. Perfeito. Vamos para a legislação penal especial? Partamos, Excelência. Lei de execução penal. Quando que será permitido o recolhimento do sentenciado para residência particular? Excelência, no tocante ao tema, também não estou me recordando, poderia deixar para o final? Claro. Lei de software. Lei 9.609. Define o que é programa de computador. O que é programa de computador? Excelência, segundo a lei de software, programa de computador, seria o aplicativo, na verdade é o aplicativo que detém essa questão da autoria, a questão de quem o fez, de quem o programou, e que é capaz de fato, fazer uma relação entre aquele usuário e o próprio hardware, né? Então, o software seria esse intermediador para que a pessoa use aqueles demais aplicativos e está garantido e protegido também por direitos autorais. E é isso que essa lei, o bem jurídico tutelado, propõe. Seria isso, Excelência. Ok.
ainda sobre essas importantes leis penais especiais, a lei sobre direitos autorais fala sobre os direitos morais do autor. Quais são os direitos morais previstos na lei sobre direitos autorais? Quais são os direitos morais? Excelência, de fato, eu não me recordo desse. Vamos retomar a primeira pergunta? Vamos, Excelência. Doutor Milton. Cumprir a pena em casa, segundo a LEP, regime domiciliar, ocorrerá em quais circunstâncias? Excelência, o regime domiciliar está exposto na LEP e relaciona também com apontando a idade da pessoa para que ela possa, então, de fato, ficar em regime domiciliar. A idade, pelo que eu me recordo, 70 anos, Excelência. A partir de 70 anos, ela pode solicitar. Há outros requisitos, mas eu não me recordo, Excelência. Brevemente foi o que eu me recordei aqui. Ok. Ok. Direito constitucional? Sim, Excelência. Doutor Milton, quais são as finalidades do Conselho da República? Excelência, o Conselho da República é um órgão que define pronunciamentos e opiniões que muito auxiliam o presidente da República. Então, tanto o Conselho da República quanto o próprio Conselho de Defesa Nacional são órgãos, então, opinativos. E, por exemplo, até na questão do estado de defesa, estado de sítio, são de grande relevância para que o presidente tenha uma posição desses órgãos e daqueles que participam desse conselho. Então, o Conselho da República, ele, de fato, ele auxilia o chefe do executivo, né, nessa questão, e dando opiniões, conselhos, no direcionamento do Poder Executivo e sobre tomada de decisões, Excelência. Ok. Segundo a Constituição, quando o presidente da República ficará suspenso das suas funções? Excelência, a suspensão do presidente de suas funções são duas possibilidades. Tem aquela possibilidade que se refere à admissibilidade em crimes de responsabilidade e também a admissibilidade no tocante aos crimes comuns do presidente da República. A diferença é que, embora tenha uma semelhança naquele quórum de 2/3 na casa, a diferença é que a recepção dessas ações, uma acontecerá no Senado, que é referente aos crimes de responsabilidade, ou seja, infrações político-administrativas desse chefe do executivo, e também a admissibilidade no STF com relação aos crimes comuns. No tocante ao Senado, embora seja na Casa Legislativa, quem vai presidir é o ministro presidente do STF, ele que vai presidir no caso de crimes de responsabilidade. Então, ali ele ficará suspenso pelo prazo de 180 dias, Excelência.
nessas duas ocasiões. Ainda sobre o presidente da República. No que consiste a imunidade processual do presidente da República? Sim, Excelência. A imunidade do presidente da República está exposta na Constituição Federal e ela é relativa, porque durante o mandato, de fato, vai depender dessa admissibilidade, né? Acho que aconteceu com Michel Temer, algo parecido, e no tocante não conseguiu formar aquele quórum. Mas, a posteriori, assim que ele se retirar daquele cargo, aí sim poderá correr o processo e assim ele poderá, então, manifestar com contraditório, ampla defesa, concernente àqueles atos, então, praticados durante o seu mandato. E o que consiste a imunidade processual do presidente da República? Durante o mandato, ele não será processado, Excelência. Ok. Direitos humanos? Partamos, Excelência. Estatuto de Roma? Eu pergunto para o senhor, o Estatuto de Roma prevê o princípio da intervenção mínima? Sim, Excelência, o Estatuto de Roma, ele prevê o princípio da intervenção mínima. E um dos seus artigos, não me recordo qual agora, mas ele retrata que, no caso, o direito penal, ou seja, será aplicado o TPI, o Estatuto de Roma, aí aqueles princípios, e a aferição de crimes, no caso, para aquelas situações mais graves, as situações mais graves que estejam relacionadas, então, à questão, no caso, os crimes de guerra, agressão, os crimes relacionados a esses crimes do Estatuto de Roma. Então, seria essa relação com o princípio da intervenção mínima, né? Essa questão daqueles mais graves, estes sim, então, serão analisados. Ok. Candidato, a Declaração Universal dos Direitos Humanos usa a expressão proibidos no plural apenas uma vez. E utiliza para proteger o quê? Para proibir o quê? Excelência, pelo que eu me recordo, o artigo está relacionado à questão da escravidão, da servidão. Então, seria até aquela ideia de proteção, de vedação absoluta, né, na questão da escravidão, da servidão. Então, seria isso que está relacionado, Excelência. Candidato, o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, no seu artigo 23, estabelece o seguinte: reconhece-se o direito do homem e da mulher de contrair matrimônio e constituir família, a partir da idade núbil. Reconhece-se o direito do homem e da mulher de contrair matrimônio e constituir família a partir da idade núbil. O pacto define o que é idade núbil? Primeira pergunta. Segunda pergunta. De acordo com essa proteção,
que garante a possibilidade das pessoas casarem e constituírem família. O casamento entre pessoas do mesmo sexo seria admitido? Sim, Excelência. No caso do... Indo primeiro para a segunda pergunta, o PIDCP, que é o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, traz a ideia realmente dessa... de pensar na dignidade da pessoa humana também, até porque veio já inspirada pela própria DUDH. Então, essa inspiração acabou também refletindo nos próprios artigos do PIDCP. Então, a dignidade da pessoa humana, no tocante ao direito, até o STF retrata essa questão do direito à felicidade, né? O ministro Aires Brito relatou isso. Então, o próprio PIDCP também retrata essa questão. Então, seria possível, no caso, é possível o casamento de pessoas do mesmo sexo. Com base nesse dispositivo, que fala que se reconhece o direito de homem e da mulher, é isso? Como é que o senhor concilia isso? Sim, Excelência, pelo princípio da igualdade, alguns princípios nesse sentido que a gente chega a essa equiparação. Perfeito, candidato. Administrativo? Sim, Excelência. Candidato, o seu tema primeiro vai ser bem público. A Cadepol onde o senhor vai estudar, ela é que tipo de bem público? Segundo aquela classificação ordinária do Código Civil. Sim, perfeito, Excelência. Excelência, a Cadepol é um bem de uso especial, pois está afetado, né, direcionado às questões de segurança pública e treinamento dos policiais que ali estão. Então, é de uso especial. Aquele prédio está afetado justamente para esta finalidade pública. O senhor falou em afetação. Então, agora eu quero saber do senhor o que é e como se dá a desafetação de um bem público. Sim, Excelência. Excelência, a desafetação é um instituto em que vai retirar, no caso, a afetação, a destinação que aquele determinado bem se propõe à sua finalidade. Então, exemplificando, imaginemos que a Cadepol queira, então, mudar de localidade, está ali na cidade universitária, ali em São Paulo, né? Mas para um lugar maior, melhor. Então, a administração pública, então, decide desafetá-lo. Então, desafeta, restaria apenas o prédio público em si, sem qualquer destinação. Sem essa destinação, então, seria um bem dominical. No caso, o outro bem que a administração pública tenha encontrado e afetado, esse sim seria, então, o bem especial novo, agora, para a aplicação e treinamento aos policiais. Apenas a título exemplificativo, Excelência. E como se dá? Juridicamente. Juridicamente. Excelência, a desafetação pode ocorrer por meio de atos administrativos, decisões administrativas. A doutrina também que relata a desafetação fática. A gente poderia até explicar a questão do que aconteceu no Rio Grande do Sul, por exemplo. Bens públicos lá foram inundados, destruídos por conta da água, enfim, houve uma desafetação fática daquele bem público. Mas o mais comum, de fato, é por meio de atos administrativos, enfim.
seria uma decisão administrativa unilateral da administração pública. Mas também ocorre o que a doutrina acaba mencionando em alguns pontos. Candidato, sua próxima pergunta é sobre poder de polícia. Sim, excelência. Quais os meios de atuação da administração pública na consecução de seu poder de polícia? Excelência, o poder de polícia está situado no artigo 78 do CTN, Código Tributário Nacional, e lá traz esse conceito de poder de polícia, de, enfim, interferir em direitos individuais, de modo a fiscalizar e ter essa ideia de buscar sempre a finalidade pública nessa proteção, nessa prevenção. Os meios, excelência. Sim. Teria algum sinônimo, excelência, ou não? Não tem. Não estou me recordando, acho que eu estou fazendo uma confusão com ciclos de polícia, excelência, então acho que é melhor. Não estou me recordando, excelência. Estou muito satisfeito. Doutor Milton, bem-vindo à Polícia Civil de São Paulo. Meus parabéns. Obrigado, excelência. Pessoal, poder de polícia é aquele tema que a gente tem que ter na ponta da língua, sabe? Aquele rol que a gente sempre fica apontando nos nossos encontros, inquérito, prisões, e poder de polícia é um tema que tem que estar e se você julgar lá naquele... Eu vou usar sempre esse parâmetro, julgar lá naquele bloco das perguntas de 2018, 2022, cara, em administrativo, uma centena de perguntas no entorno do tema poder de polícia. Então, a gente precisa dominá-lo. Direitos humanos, cara, você está muito afiado. Não sei se você tem realmente dedicado seu tempo, mas você se saiu muito bem. Processo penal acertou tudo. Legislação penal especial, anotei uma coisa aqui. Deixa eu ver o que é, por favor, só um instante. Eu quero falar da sua postura também. Quando eu perguntei o que é programa de computador, pessoal, a gente fica, às vezes, irritado de ter que estudar essas coisas, mas a gente não só passa por aquilo que a gente gosta. Muita pergunta sobre isso. O que eu fiz à época, Douglas, Milton e Daniel? O que eu fiz à época? Eu peguei lá no edital as leis penais especiais. Deixa eu só recordar como é que... Sobre essas leis extravagantes, basicamente, conceitos e penas. Estão comigo, pessoal? Essas leis muito laterais, conceitos e penas. Crimes, né? Perdão, crimes. Então, o que eu fiz? Eu apertava o Ctrl F naquele hall de perguntas e julgava. Douglas, colocava lá, direitos autorais, lei só, e via que perguntas que eles faziam, eu estava com a lei aberta e fazia meu resumo. Então, eu tinha 2, 3 páginas só com HIV, software, programa de computador, uma lei que tem muitas perguntas, lei de parcelamento solo, e fazia um resumo só com essas palavras-chave. E me deu muita cancha, muita segurança. Fica essa dica aí, porque, né, os colegas têm que ter em mente, as 2 matérias que mais reprovam na nossa prova oral, pessoal, são direitos humanos e leis penais especiais. Não negligenciem. Tá joia? Mas eu queria te elogiar, porque você conseguiu sair muito bem. Defina programa de computador. Nossa, cara... Eu vou usar o raciocínio aqui. Você foi intuitivamente respondendo e tá de parabéns, cara. A gente tem que usar esses artifícios. E saiu-se muito bem. Agora, Milton, neste encontro de hoje, você usou 2 cacuetes que eu queria te
eu não posso deixar de apontar o né, né, Sim, e o né sempre. Eu é tenho que cortar isso. aquele vício de linguagem no qual a gente Uhum. pede confirmação, a gente está É. inseguro e quer o assentimento, a concordância, o acolhimento do nosso ouvinte. Então, né, assim, controle, busque Sim, sim. essa técnica que se aplica tão bem de respirar para Fique em organizar, silêncio, é melhor. mesmo durante a Boa. resposta, esse respirar ele tem um poder de organizar as ideias Me absurdo. ajudou hoje muito, viu? Hoje me ajudou muito. Pois é, e você vê que está produzindo bons frutos, Tá, tá. né? E, Sim. e você começou a sua prova, a sua simulação de prova com o futuro do pretérito, seria. Vamos evitar Ah, isso, porque é beleza. inconciliável com um cara com tanta substância usar verbos que denotam dúvida, né? Eu Tá? até tentei durante. Eu falei, Eu vi que você corrigiu, eu vi, é, mas diminuiu, mas melhorou. não vamos É, fraquejar, não. não, Por isso beleza. que Obrigado. essa técnica que eu usei com o Daniel, eu vou usar mais com os demais também, para que a gente não passe a entender este momento como uma conversa de amigos. A gente tem que usar, vocês estão pagando, a gente tem que usar esse momento para reproduzir o grande dia de vocês. Né, Daniel? Então eu Verdade. sei que você às vezes eu sou duro, mas é para te tirar dessa, porque você demonstra muita segurança, Daniel. Então eu quero te provocar, eu quero te tirar da linha. Não, eu sou pago é para apanhar, professor. Cara, então eu quero é provocá-los, porque senão como a gente vai criando uma afinidade, a gente pode Sim, acabar indo por um caminho de conversa de amigos, a gente acaba relaxando e não podemos. Né? perfeito. São 30, 40 minutos aqui que a gente está buscando se aproximar do nosso grande dia. Eu sou um ser humano com cheio de falhas, de medos, mas eu treinei tanto, mas tanto, que eu acho que eu até falei no dia, que eu estava muito seguro. E eu não sei se o meu excesso de segurança pode ter traduzido a ideia de soberba. Mas eu treinei tanto, tanto, que eu estava muito seguro no dia. Então vamos manter essa linha. Tá? E, Milton, o olhar, eu sei que talvez é da sua personalidade, mas vamos tentar equilibrar esse olhar. Olhe para o Tá seu bom, examinador, perfeito. olhe para a grande estrela, é a estrela. Você vai no show de. Eu não vou falar sertanejo, pessoal. Você vai no show de rock, você vai olhar para o cantor, palco, e o examinador é a estrela. Dê atenção a ele, devote sua energia a ele, Perfeito, tá? perfeito. E é isso. Sobre conteúdo, aprovado também, sem a menor dúvida. Pessoal, Douglas, agora chegou o seu grande dia. O dia que você tanto esperava, o dia da sua arguição oral. Os colegas Daniel e Milton estarão lá no seu dia, porque será Deus feito um quiser. sorteio e os colegas, né, no sentido figurado, estarão lá na arquibancada, estarão lá nas cadeiras te vendo. Estarão lá delegados de classe especial, delegados de primeira classe, com 20, 30 anos de polícia, alguns muito acolhedores, gentis no olhar, mas essa gentileza pode representar uma nota ruim depois. Outros muito duros, grosseiros, que podem te dar a nota mais alta. Então a gente tem que começar a se preparar para esse grande dia. Doutor Douglas, boa noite, bem-vindo à Polícia Civil de São Paulo. Boa noite, excelência. Obrigado. O senhor está preparado? Acredito que sim, excelência.
Direito penal, podemos começar? Sim. Candidato, o que é o direito penal? Excelência, a doutrina define o direito penal como sendo um conjunto de normas destinadas a combater o crime e a contravenção penal mediante a imposição de uma sanção penal. Sobre a classificação dos crimes, diferencie para mim crime material, crime formal e de mera conduta. Excelência, quanto à consumação, o crime material seria aquele em que o tipo penal ele aloja em seu interior uma conduta e um resultado naturalístico, sendo este indispensável para a consumação do crime. O exemplo sempre lembrado pela doutrina seria o homicídio. Os crimes formais são aqueles que, igualmente, alojam em seu interior, o tipo penal aloja em seu interior, uma conduta e um resultado naturalístico, só que este é dispensável para fins de consumação. O exemplo seria o crime de extorsão. Já os crimes de mera conduta são aqueles que trazem apenas uma conduta em seu interior, de maneira que a consumação ocorre simultaneamente com a conduta praticada pelo agente. Ok. Crimes contra a organização do trabalho. Com base no que prevê a redação típica do artigo 197 do Código Penal, o que se entende por participar de parede? Excelência, parede, antigamente, desculpa, excelência, perdão. A parede seria o que hoje se entende por greve. Participar seria o sujeito que integra uma greve. Então, o Código Penal tipifica a conduta de integrar a greve, é isso? Sim, excelência, só que há alguns elementos mais. Salvo engano, há uma mediante violência ou grave ameaça. Então, há um certo constrangimento obrigando o sujeito a participar da greve. Perfeito. Eu estou satisfeito. Vamos passar para processo penal? Sim, excelência. Candidato, o que é interpretação no âmbito do processo penal, do direito penal como um todo, interpretação teleológica? Excelência, a interpretação teleológica é aquela que busca o fim pelo qual a lei foi criada. Inquérito policial? Sim, excelência. Como um inquérito policial pode se iniciar? Excelência, a doutrina aponta, dentre outras, a seguinte forma de início do inquérito policial. De ofício, quando a autoridade policial toma contato com um crime que se processa mediante ação penal pública incondicionada, mediante provocação, seja através de uma requisição do Poder Judiciário ou do membro do Ministério Público, ou através de um requerimento do ofendido, ou através do auto de prisão em flagrante. Ok. Ok. Seguindo em processo penal, qual a diferença entre conexão e continência? Excelência, ambas visam a reunião de processos, a fim de evitar decisões conflitantes. A conexão envolve dois ou mais crimes, e envolve a conexão simultânea, salvo engano, objetiva e é por concurso. Enquanto que a continência é um único fato, um único crime, só que pode ser praticado por dois ou mais agentes. Envolve também, salvo engano, concurso formal de crimes. Estou satisfeito, doutor. Vamos avançar? Sim, excelência. Leis penais especiais. Qual que é a diferença entre escuta e interceptação telefônica? Excelência, a interceptação telefônica é a captação da comunicação feita por um terceiro sem que as partes, os interlocutores, tenham conhecimento. Enquanto que a escuta é a captação por um terceiro, sendo que uma das partes, um dos interlocutores, tem conhecimento.
Ok. Seguindo, Dr. Douglas, quais são as modalidades de tortura previstas na lei de tortura? Excelência, dentre outras, nós temos a tortura prova, a tortura castigo, a tortura omissão, a tortura discriminatória. Essas são as que eu me lembro. Ok. Para finalizar a arguição do senhor, a clonagem humana terapêutica é crime? Excelência, o Supremo Tribunal Federal ele se manifestou sobre essa lei. Ele acabou julgando uma DI improcedente sobre essa questão de clonagem humana, desde que sejam preenchidos alguns requisitos legais. Então, tecnicamente, preenchidos os requisitos, seria permitido, não é crime, não. A clonagem humana, sem ser terapêutica, ela é permitida? Excelência, eu não me recordo, não vou saber responder essa. Ok. Podemos avançar? Sim, excelência. Agora vamos falar de direito constitucional. Candidato, o que é um Estado federado? Excelência, o Estado federado é aquele em que há um ente central, que ele tem soberania, e há diversos outros entes políticos dotados de autonomia. Por exemplo, o Brasil. Quais outras características do Estado federado? Tem um ente autônomo, ou melhor, tem um ente central? Fale um pouco mais sobre o Estado federado. Excelência, o Estado federado, na criação dele, ele pode ser criado através, aliás, pode ter um aspecto centrífugo, ou seja, o Brasil, né, tem essa característica, há um centro em que se distribui parcela do poder a entes autônomos. E pode ser centrípeto, né, que é o sentido contrário, que ocorreu, por exemplo, nos Estados Unidos da América, em que havia diversos entes com soberania, cederam parcela dessa soberania para criar um ente federal. Ok. Intervenção federal. Quais são as hipóteses? Excelência, só uma dúvida. O senhor Excelência, quer que eu cite as hipóteses, por exemplo, manter a integridade nacional? Seria essa a pergunta? Sim, eu não me fiz claro, mas são exatamente isso. Tá. Essas as hipóteses. Sim, excelência. A intervenção federal está descrita lá no artigo 34 da Constituição Federal. As hipóteses que taxativamente postas lá que autorizariam a intervenção federal seria manter a integridade territorial, impedir a invasão de um Estado em outro ou por países estrangeiros, por ter um grave comprometimento de ordem pública, reorganizar as finanças das unidades da federação perdão, excelência, eu vou passar, e também tem os princípios sensíveis que autorizariam a intervenção federal. Tem também uma hipótese, salvo engano, de quando há o descumprimento de lei federal, execução de ordem ou decisão judicial. Controle de constitucionalidade. É possível controle de constitucionalidade repressivo pelo poder legislativo? Se sim, em quais hipóteses? Sim, excelência, tem essa hipótese sim. É citado, por exemplo, quando o Poder Legislativo, o Congresso Nacional, ele susta os atos do Presidente da República que exorbitem do poder regulamentar. É possível também citar a questão das medidas provisórias, que cabe ao Congresso Nacional deliberar sobre elas. Podemos avançar? Sim, excelência. Direitos humanos. O que o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos fala sobre o direito de reunião? Excelência, o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, ele
ele garante que os Estados signatários, aliás, todos os cidadãos dos Estados signatários terão direito ao direito de reunião. Contudo, ele remete à possibilidade do Estado signatário restringi-lo por questões de ordem pública, moral pública, saúde pública, mas ele autoriza o direito de reunião. Ok. Em sede de interpretação dos direitos humanos, em que consiste o princípio pro homini? Excelência, esse princípio aí, interpretativo em matéria de direitos humanos, ele autoriza sempre que houver um conflito entre duas ou mais normas que são favoráveis à pessoa humana, ele trabalha com um critério de aplicação, que deverá o intérprete aplicar a norma que mais beneficie o ser humano naquela situação concreta. Me dá um exemplo de conflito. Que conflito seria esse? Entre que situações seriam essas? Por exemplo, a questão envolvendo a pena de morte, execução da pena de morte. O Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, ele assegura que os menores de 18 anos não serão aplicadas a pena de morte. Igualmente na Convenção Americana de Direitos Humanos. Só que lá tem mais uma hipótese, que é mulheres grávidas. Aqui na Convenção temos as mulheres grávidas e aqueles que contam com mais de 70 anos de idade. Então, havendo um conflito, um eventual conflito, aplica-se aqui a norma mais favorável ao ser humano, ou seja, a Convenção Americana deverá imperar, porque ela é mais favorável, porque ela traz uma garantia maior do que o próprio Pacto Internacional. Perfeito. Para finalizar sobre direitos humanos, quais os tratados internacionais de combate à tortura existem nos sistemas global e regional? Excelência, o sistema global tem a Convenção contra a Tortura e no sistema regional temos a Convenção para prevenir, punir a tortura. Meu Deus do céu. Candidato, sigamos? Sim, excelência. Direito administrativo. Um dos poderes da administração é o poder normativo. Há limites para o exercício do poder normativo por parte da administração? Tem sim, excelência. Aqueles contidos na Constituição Federal e, assim, tratando especificamente do poder normativo ou regulamentar da administração pública, Sim. ele em regras que dá... Oi, desculpa, excelência. Perdão? Não. Por favor, continue. Tá. Em relação ao poder regulamentar ou normativo da administração pública, ele encontra limites na própria lei. A principal finalidade dele é regulamentar o exercício da lei. Então, é um poder infralegal. Então, tanto os limites constitucionais quanto os limites legais deverão ser respeitados por aquele que promove a regulamentação. Ainda em sede de poderes da administração, em que consiste o atributo da autoexecutoriedade do poder de polícia? Excelência, em regra, a administração pública ela tem a prerrogativa de executar seus próprios atos sem que haja uma prévia autorização do Poder Judiciário. Nisso que consiste a característica da autoexecutoriedade. Salvo algumas exceções, por exemplo, as multas, que a administração pública não dispõe de prerrogativa para cobrá-las. Tem que recorrer ao Poder Judiciário. Mas, em regra, ela dispõe dessa prerrogativa, ou seja, ela executa os seus atos administrativos, sem que haja necessidade de uma prévia autorização judicial. Perfeito. Candidato, para finalizar, são atos administrativos ordinatórios. Excelência, os atos administrativos ordinatórios são aqueles que a administração pública pratica com a finalidade de ordenar e organizar, estruturando seus órgãos internos, bem como regular a conduta funcional dos seus agentes. Candidato, nós encerramos aqui a sua arguição. Nota 100. Obrigado, excelência. Obrigado. Meu Deus do céu.
Eu tenho que dizer, Douglas, impressionante. Obrigado. Você é uma máquina, velho. Você é uma Cara, tô nervoso, hein? e organizado pra caramba, velho. Nossa, eu tô nervoso aqui que Meu o suor tá Deus, descendo aqui, ó. Cara, não peraí, primeira que a gente... pergunta, eu digo, bem, isso aqui eu tô lendo a doutrina, velho. Uma calma. Não, cara, Tremedeira, tá nas eu pernas, nunca vi isso na tremedeira. minha vida, eu nunca vi. Peraí, Doug, nós temos que entender. Doug, fale um pouco de você. Você é advogado? Qual a sua origem profissional? Sim. Excelência, eu sou, atualmente trabalho como policial civil aqui no estado de São Paulo, trabalho como investigador já, mas eu tenho uma carreira inteira na área de segurança, já fui guarda municipal, tenho formação em direito já, e, Meu Deus. sim, sempre na área de segurança. Você está em qual departamento? Eu estou no DINTER 3. DINTER 3. D3, interior, Ribeirão Preto. Olha, eu não tenho nem palavras, Doug. Aliás, quero fazer alguns apontamentos. Realmente, nota 100, mas a gente sempre Isso que eu pode quero, evoluir, né? Aí eu gostaria de te dar uma sugestão. A sua substância, né, o seu conteúdo é incrível, inacreditável, mas vamos tentar, em alguns momentos, fazer uma introdução, porque ao devolver a bola muito rápida assim para o seu examinador, ele pode querer te apertar. Eu vou te dar um exemplo, Douglas, de um examinador que com certeza você conhece, porque ele é uma referência dentro da Polícia Civil. Eu vou falar o nome dele e imediatamente você vai saber quem que é. Ele me examinou de administrativo, que é a matéria uma das que eu mais gosto, chama Marcelo Lessa. Com certeza você sabe quem que é. Simplesmente uma figura, é quase que um totem da polícia, um monstro. E eu estava lá respondendo e tal. Aí olhando para minha cara, ele é um careca, baixinho, mas um monstro. Olhando para minha cara, eu respondendo. Ele parado, impávido. Falei, excelência, terminei. Tá, vou fazer mais uma pergunta. Certe para mim sobre o direito penal do inimigo sancionador. Nunca tinha ouvido falar disso. Direito penal do inimigo sancionador. Comecei a falar lá um somebody love, que eu realmente não tinha ideia. Mas onde eu quero chegar? Em alguns momentos, vamos tentar fazer uma introdução. É claro que a gente está nesse primeiro encontro, sentindo o clima, entendendo. Algumas questões merecem uma pequena introdução, porque qual que é o problema? Para ser mais objetivo, se devolvendo a bola muito rápido para o seu examinador, você pode se colocar numa situação eventualmente difícil. Eu anotei uma aqui, constitucional, a segunda pergunta de constitucional. Tá. Quais são as hipóteses de intervenção da União nos estados? Olha que bola levantada para você dissertar sobre o tema intervenção, Sim. antes de ferir diretamente o tema. Vamos tentar isso nos próximos encontros, para que, enfim, você demonstre todo esse seu conhecimento com essas introduções, pode ser? Pode. Esse aí que eu preciso, excelência. Assim, precisa parar. Agora, parar Júlio, porque... agora Júlio é o professor, mas excelência não precisa mais não. Mas vamos lá. Tá. Júlio, então, eu preciso muito disso aí. Então, por exemplo, hoje eu aprendi algo que eu não sabia, que os colegas utilizaram essa técnica. Às vezes você não se lembra no momento da resposta. Posso deixar para o final? Eu não sabia, não tinha nem ideia que isso era permitido. Para mim, tem que responder, passou, perdeu a oportunidade. Então, já aprendi alguma coisa aqui que eu vou levar, com certeza. Com certeza. E os colegas perceberam uma técnica interessante do colega. A gente já falou muito sobre isso, Milton Daniel, mas ele usou mais de uma vez. Que é olha,
das técnicas de resposta na prova oral, talvez essa seja a primeira da lista. Quando se vai falar de um rol de hipóteses, sempre começa com dentre outros. Dentre outras. Essa técnica é assim, é riquíssima, porque lembrar, quando eu te perguntei quais as espécies de crime de tortura, são 6, mas lembrar lá na hora, naquele momento de tensão, olha, quem lembrar das 6 lá rapidamente não é fácil. Mas olha, eu estou impressionado com a sua excelência, está de parabéns, um monstro, certamente será aprovado e Deus quiser, vai virar uma referência lá dentro. E todos nós, se Deus quiser. Amém. O Daniel e o Milton também já estão aprovados, com certeza absoluta. Mas vamos continuar, vamos trabalhando, vamos fazendo essas pequenas correções para que a gente chegue lá com a maior excelência possível. Júlio, posso só fazer uma pergunta rapidinho? Quantas você quiser. Eu só tenho uma dúvida, que eu nunca participei de banca, então assim, eu vi o senhor falando sobre gestos com o Daniel, que ele tem um movimento corporal muito bom, e a gente pode trabalhar com as mãos, é endereçado, tem que ficar com as mãos baixas, eu realmente desconheço essa parte aí. Tá, então vamos lá. Tudo é comedimento, como dizem os gregos. Nem excesso, porque a atenção dos examinadores vai sair do que você está falando, vai ficar só nas suas mãos, e nem também uma fala monocórdica, sem mudar o tom. Vamos utilizar com comedimento, vamos começar a utilizar as mãos para tornar sua fala mais agradável e te possibilitar, como Daniel ricamente disse, talvez as mãos servem como uma batuta do maestro, para que você vá organizando a sua fala e trazendo essa introdução tão importante. Então, sim, utilize, mas sempre com bom senso, como comediante. Eu ia te falar hoje, por exemplo, perceba o vídeo do Daniel e do Milton, eles estão com o corpo mais inteiro. Eu gostaria de ver mais a sua expressão corporal para a gente ir, e, se for necessário, fazendo alguns apontamentos. Tá bom, beleza. Tá? Sim. Mas, pessoal, eu notei algumas coisas aqui. Em processo penal, anotei aqui também, falar sobre a questão 2. Só um instante, por favor. Lembrei. Daniel, Milton, essa vai daquelas que a gente... Douglas, também, por favor. Como se inicia o inquérito? Tem uma doutrina, e isso foi falado, não sei se você conhece, Douglas, o professor Antônio Carlos Manoeira, o delegado? Não. Tá, ele está aquela de Drodenark. Ele está dando aula de inquérito para a gente. Eu já tinha ouvido outros professores falarem. Pessoal, como se inicia o inquérito policial? Se você perceber as hipóteses que você trouxe, elas se circunscrevem, Milton, em 2. Quais sejam, doutor Douglas? Ou portaria ou auto de prisão em flagrante. Quando você diz, por exemplo, requisição, requerimento, pelo exercício ordinário das funções do delegado, como que o inquérito se iniciará? Por portaria. Então tem essa doutrina que busca, não é facilitar com mnemônico vazio, é estruturar melhor essa ideia. Como que o inquérito inicia? Ou por portaria, ou pelo auto de prisão em flagrante. Então fica essa sugestão aí para a gente meditar, porque a coisa fica mais bem organizada. Pessoal, outra coisa do Milton lá atrás, o que eu vou falar é muito pueril, é muito básico, está todo mundo cansado, vamos descansar, mas só quero trazer porque a gente tem a liberdade de trazer algumas dicas caras. Vocês têm a dimensão, todos,
vocês já se aperceberam disso, que o furto e o roubo se invertem. Enquanto o furto tem uma causa de aumento e várias qualificadoras, o roubo tem uma qualificadora e várias causas de aumento. Isso é Boa. óbvio, mas enfim, eu tomo a liberdade de trazer, porque como eu não era do direito penal, Daniel, e Milton e Douglas, essas questões tornavam esse universo para mim muito mais claro. Então eu tomo a liberdade de trazer, tá bom? Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado Eu que mesmo. agradeço. E foi, poxa, um encontro riquíssimo. Eu agradeço aos colegas. E fiquem com Deus até semana que vem. Um abraço. Com Deus. Amém. Um abraço.